Você que pretende vir para os Estados Unidos, tem família, pensa em ter sucesso aqui, você tem que lembrar do detalhe importante, que eu acredito ser o bem mais valioso, que é a sua família. Não vai adiantar de nada ganhar dólar, morar num país legal, ter educação, segurança, tudo, se a família não está bem, não está estruturada. E para bater um papo sobre isso, meu amigo Felipe Winston. Valeu, meu amigo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente nós pensamos qual seria o nosso tópico. Eu venho de uma área mais de estratégia, já falei sobre isso no primeiro evento, e agora nós pensamos algo totalmente diferente, mas não menos importante, ou melhor, mais importante e que muitas vezes é negligenciado, que é empreendendo a sua família. O Felipe, eu tenho a grata satisfação, eu digo que foi um dos presentes, um dos muitos presentes que o Summit me deu. E o mais legal é que não é o Luiz Brandão amigo do Felipe, é a família do Luiz Brandão, que é amiga da família Winston, a família campeã. O nome da família já diz tudo. E é muito importante ter esse laço. Eu digo que o imigrante ele é muito carente. Nós somos muito fechados, a gente não se abre para todo mundo. Mas quando encontra pessoas, famílias que se conectam, se aproximam muito rápido, né? Com certeza. Eu passei por um evento que me fez pensar sobre isso. Há 5 anos atrás, um amigo indiano me fez a seguinte pergunta: você cuida do seu dinheiro? E eu falei, claro. Você cuida dos seus bens? Eu falei, claro. Mas qual o seu maior bem? Eu falei, meu maior bem? Minhas 3 filhas. Ele falou, sim. E você cuida delas? Eu falei, claro. Ele falou, mais ou menos. Eu falei, por que mais ou menos? Olha como é a nossa cultura. E aí nós entramos num assunto de como a cultura do indiano prepara os filhos. Isso aí, a partir desse momento, eu mudei bastante. Eu realmente percebi que eu estava focando em negócio, eu estava focando em dinheiro e achava que isso resolveria tudo para minha família. E hoje eu tenho a certeza que é o contrário. Eu primeiro tenho que estar sempre cuidando da minha família, assim como eu cuido dos meus negócios, assim como eu cuido dos meus bens, para depois cuidar do restante. E por isso essa ideia. A gente estava falando ainda mais cedo sobre esse equilíbrio, né? E talvez é dessa forma que a gente encontra o equilíbrio. Talvez pela nossa cultura de trabalhar, buscar, desenvolver, empreender, e a gente vai deixando de lado, acreditando que o dinheiro vai suprir essa necessidade do desenvolvimento da família, e a gente esquece desse equilíbrio. E hoje eu penso que o equilíbrio vem ao você investir na sua família, que aí você começa a trazer sua família para caminhar junto, né? Exatamente. E aí essa ideia do Summit, das pessoas que estão vindo, a gente quer botar um primeiro passo, talvez o passo 0. Porque poucas vezes, eu já estou morando aqui há 2 anos, poucas vezes o assunto, o tópico da mesa é a família. É sempre o negócio, o visto, todas as outras coisas importantes, mas nunca como é que foi a preparação da família. Então realmente é importante a gente trazer para vocês, vamos dividir aqui um pouco da nossa experiência, do que nós empreendedores, nós que temos esse sonho de vencer na América. No meu caso, eu tenho dado muita mentoria na área de estratégia e eu comecei a aprender a perguntar sobre a estratégia da família. E é exatamente isso, Luiz, que nos uniu mais. Então o que a gente fez? Foi a sinergia da família, foi ver que a gente compartilhava valores semelhantes. Então isso eu tenho aprendido aqui nos Estados Unidos, já que a gente sempre fala que aqui ou une mais o casal ou separa. Então é muito importante que a gente esteja próximo de pessoas com os mesmos valores, com esses valores realmente de cuidar da família. Agora é interessante que quando a gente fala, eu vou mudar para os Estados Unidos, eu quero ir para uma comunidade totalmente isolada, eu quero imergir, andar junto com o americano e etc. Quando a gente fala de Flórida, é muito difícil. Aqui a comunidade brasileira ela é muito presente, ela é muito ativa e você acaba ficando envolvido diretamente com a comunidade, que é o meu caso, que é o seu caso e etc. Porém, a gente sabe que existe essa má fama do brasileiro. Qual é a tua posição sobre isso? Ótima pergunta. Então a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente escuta é cuidado com os brasileiros. Isso entristece bastante. Primeiro que nós temos um mito
de que, poxa, tudo do Brasil é ruim e os brasileiros são ruins. Não é verdade, gente. A gente é que uma laranja podre acaba infectando tudo. Então, eu acho que nós, empreendedores, temos um outro objetivo, que é mudar essa má fama. De que maneira? Nos unindo, cooperando e fazendo a coisa certa. É óbvio que se existe esse ditado popular, provavelmente houve uma razão. Mas não é porque houve uma razão no passado que ela tenha que perdurar. Então, eu gosto muito da ideia do Summit, eu acho que colabora bastante para a gente fazer algo diferente, para a gente poder mostrar que viemos para cá com o intuito de fazer algo bom, de cooperar, mas não de dar jeitinho, não de fazer esqueminha. Então, é esse o nosso propósito, mudar esse dito popular que talvez tenha uma verdade. E nós temos essa grande oportunidade. Agora, o que eu acho incrível, eu sou prova viva, eu tenho 2 anos de América também. Então existe o meu primeiro ano, onde eu fiquei totalmente isolado da comunidade, e existe o meu segundo ano, que foi principalmente devido ao Summit. Eu comecei a me envolver e hoje eu estou totalmente imerso na comunidade brasileira aqui. Minha opinião sobre brasileiro bom e brasileiro ruim. Existe o ruim? Existe. Assim como existe o americano ruim, o cubano ruim, o hispano ruim, enfim, vai existir gente ruim em todos os lugares. Assim como tinha lá na minha comunidade, na minha igreja, quando eu era criança, tinha lá os católicos ruins. Então em todo lugar vai ter o bom e o ruim. O que eu acredito que vem essa má fama? Felipe, é muito normal a gente ouvir assim, um brasileiro tentou me enganar, ou o brasileiro achou que eu era besta, o brasileiro me enganou até. Aí você pergunta assim, quantos brasileiros te enganaram? Um espertão. Beleza. Quantos brasileiros te ajudaram? Cara, uns 10. Só que só dá ibope quando a gente fala do ruim. Perfeito. Quando você fala, o cara me enganou, aí eu vou falar, João me enganou. Aí o Felipe fala, João enganou o Brandão. Aí o amigo vai ouvir, olha, foi enganado amigo do meu amigo, e vai embora essa história. Mas os 10 caras que me ajudaram, tu não vai lembrar. Perfeito, Luiz. Assim, primeiro, culpa total nossa. Porque a gente culpa a imprensa no Brasil, mas nós também propagamos a notícia ruim e esquecemos de propagar a notícia boa. Segundo ponto, mais uma vez eu te agradeço por esse convite, porque o que acontece quando a gente chega aqui e bate com essa situação? A tendência, assim como você falou, eu fiz igualzinho, é você se retrair e se esconder dentro do seu mundinho. E aí você não se abre para encontrar pessoas boas. E a primeira coisa que eu te falei, depois da participação no primeiro evento, foi, caramba, como abriu o horizonte, como eu pude ver que vale a pena sair de casa, como tem pessoa bacana, porque vamos lá, quem não é bacana não bota a cara num evento como esse, ele quer se esconder, ele não quer estar ali num evento e depois as pessoas acharem ele. Então assim, isso aí, a sua iniciativa, que eu quero realmente aqui em público parabenizar, é sensacional, cara, porque mostra pra gente que existe outro caminho e muito maior do que o caminho errado. Quer dizer, muito maior. Olha a quantidade de pessoas boas que você está trazendo, que trazem outras pessoas boas, que têm iniciativas bacanas. Então, para mim, eu posso te dizer claramente, foi uma virada. Uau. Ter realmente entrado no primeiro Summit foi assim a certeza, e a minha família deseja ficar aqui. Sendo bem sincero, eu não desejava. E aí eu comecei a ser exposto a pessoas com iniciativas bacanas, coisas bacanas acontecendo, e o mais importante que eu sempre menciono nas minhas mentorias, a cooperação. E não me entenda errado, geralmente quando eu falo cooperação, todo mundo fala, lá vem um bom samaritano. Esquece, gente. Cooperar tem também o intuito de se beneficiar. Claro, e tá tudo bem. Tá tudo bem, claro, todo mundo quer crescer, todo mundo quer fazer negócio, e nós não podemos esquecer do princípio da reciprocidade. Não que você vá fazer alguma coisa esperando o outro em troca, mas naturalmente acontece. E aí, quando nós cooperamos, nós primeiro estamos mudando esse mito errado. Mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo, nós vamos ser sempre brasileiros. Então, enquanto tiver a má fama, essa má fama nos afeta. Diretamente, com certeza, nós vamos ser taxados. Outra, quando você começa a cooperar, você aprende bastante coisa. Você aprende muita coisa, você está em contato com pessoas bacanas.
Então isso acaba voltando para você. E no momento que você necessita, e todos nós necessitamos, você também vai receber essa cooperação. Então uma coisa que eu tenho batido bastante, e aí você de maneira maravilhosa está fazendo, nós precisamos cooperar, nós precisamos fazer como talvez outros países estejam fazendo. Nós estamos vivendo um momento onde tem essa briga Estados Unidos, China. Na minha visão foi o seguinte: os chineses se juntaram para atacar o mundo, entendeu? Então assim, o brasileiro não tem esse sentimento de união. Eu vejo muito aqui um outro problema: brasileiro destruindo brasileiro. Isso é ruim, isso é muito ruim. Não que você tenha que ajudar quem está fazendo coisa errada, mas você não precisa destruir quem está tentando fazer a coisa certa. Então esse sentido de cooperação, que vem muito da sua ideia, é algo que eu acho que nós tínhamos que fomentar mais. Olha, eu vou dar 2 exemplos bem práticos que acontecem com o Summit em relação à cooperação. Primeiro, o evento não é do Luiz Brandão, o evento é nosso. Ele é feito por todos nós. Então, cara, olha só, o Felipe poderia estar fazendo N coisas, estar com a família dele, com um amigo dele, whatever. Mas ele está aqui disposto a compartilhar essa informação dentro do Summit. Assim como ele, outras mais de 30 pessoas estão fazendo isso. E eu agradeço a cada um. Segunda forma de cooperação muito interessante. O Felipe lançou há uns 40, 50 dias atrás, me corrija se eu estiver errado, o Brasilfobia. Por isso que ele está com a camisa do Brasil, que a gente, claro, não ia deixar a oportunidade de falar do canal dele, que ele vai já explicar. Mas olha que legal, quando ele lançou, e até a gente conversou antes, eu fui um dos primeiros a assistir, eu assisto, recebo notificação. Essa semana eu recebi a notificação, vi que o vídeo estava errado, a formatação, dei print na hora, sem medo nenhum de receber crítica dele. Eu fui lá, cara, olha só, aconteceu alguma coisa, tá errado. Ele, pô, obrigado, resolveu. Depois a gente não precisa ficar babando ovo, nem dizer, pô, tu fica me criticando, isso, aquilo. Não, a gente entende a importância da cooperação. E mais, depois do Summit, MD1 Business. Cara, evento fantástico do Kiko e da Francine, que no Summit, segunda-feira, o lançamento foi junto, o lançamento do Summit dentro do MD1 Business, uma cooperação total, e ele me ligou antes falando assim, irmão, olha só, pô, eu sou padrinho do evento, eu gosto muito do evento, eu tô criando aqui, é diferente, a gente não vai ser competidor. Eu falei, tá louco? Cara, tem para todo mundo. Quanto mais forte formos, quanto mais informação, quanto melhor conteúdo. Eu digo que o Summit agora, Felipe, a gente vai subir a régua do mercado. Com certeza. Trazer mais qualidade de informação para você que está assistindo. E assim como Brasilfobia, Summit Brasil USA, MD1 Business, canais de YouTube, Nossa Vida USA, cara, a gente precisa se unir, se juntar, se fortalecer, e cada um no seu espaço, e tá todo mundo junto, e tá tudo ótimo, cara. Quando nós, enquanto comunidade, pensarmos em agregar valor uns aos outros, nós vamos ser uma comunidade forte nos Estados Unidos. Não, muito bacana. Eu vou até falar que a ideia do Brasilfobia, ela já era antiga, ela amadureceu bastante com o Summit, e nesse período, o Brasilfobia, diferente, é algo de give back. É realmente a minha intenção de colocar, eu peguei as 20 perguntas que eu mais recebo nos últimos 2 anos e as 20 perguntas que eu não recebo tanto, mas acho tão importante, e coloquei ali. Ali é um espaço onde eu coloco a minha opinião, com o viés do Felipe, com a situação familiar do Felipe, com a situação de negócio do Felipe. Então eu não falo para ninguém seguir a minha opinião, pelo contrário, eu apenas ilustro um tópico que eu gostaria que tivesse na pauta da discussão das pessoas que estão vindo para cá. Então coloca realmente isso na pauta e aborde com a sua família. E é engraçado assim, eu sou um cara totalmente de estratégia, mas como a gente falou no início, a estratégia a gente só linka a business. Sempre business, sempre business. E o Brasilfobia, que é um give back, acabou me ensinando muita coisa. O feedback das pessoas me ensinou o seguinte, poxa, você fala tanto de estratégia, você entrega qualidade em estratégia, mas você já parou para pensar no passo zero? Vocês estão num evento, vocês estão palestrando num evento de pessoas que estão vindo para os Estados Unidos empreender, vocês estão falando de empreendedorismo, que é super importante, vocês estão falando de business, de estratégia, imigração. Cara, mas qual é o passo zero de tudo isso?
entendeu? Onde está a primeira, onde deveria estar a primeira estratégia. Agora, olha só que interessante isso. Cara, vou assinar embaixo aqui no vídeo, tá? Sobre sua opinião. Olha o que aconteceu para ver como às vezes nós somos muito mesquinhos até. O vídeo de lançamento do Summit, ocorrido há 2 meses atrás, foi um bate-papo com o Dr. Daniel Toledo, advogado de imigração. E eu perguntei dele, Daniel, primeira pergunta, Daniel, qual o primeiro passo para mudar para os Estados Unidos? Ele, convencer a esposa. E nós rimos e continuou, pô, verdade, tem que estar alinhado e tal, e seguimos o vídeo. E foi um vídeo fantástico. Apesar dele ser um profissional da área de imigração, o cunho do vídeo não foi imigração. Foi realidade, bate-papo, um overview sobre empreender e tal. Peguei o vídeo, fiz um highlight, o vídeo era meia hora, transformei em 12 minutos. Maior trabalho de cortar tudo bonitinho, colocamos no Facebook para impactar mais pessoas. Sabe qual o primeiro comentário que apareceu? Hahaha, conversei a esposa, até parece. Sabe aquele ar de ironia? Falei, cara, ou o cara é solteiro, ou ele é... Putz, acabou de se divorciar, tá muito puto com a mulher. Ou ele não sabe, não tem ideia da importância que é a família, um relacionamento, a família para um homem, o que é mudar de um país. Cara, isso é fundamental. Se não fosse, eu digo, Felipe, que a minha vida aqui, a vida da minha família nos Estados Unidos, cara, tem acontecido coisas fantásticas. Nós somos muito felizes, somos muito gratos a tudo que acontece. Tá tudo dando muito certo. Não é porque dá certo que é fácil. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas eu atribuo 80% disso à minha esposa. Porque se não fosse ela segurar as contas de casa, cuidar dos filhos, toda essa adaptação que não é da noite para o dia, segurar as minhas pontas como esposo. Ela sempre foi uma profissional, trabalhou há 14 anos, trabalhava 14 anos no Brasil, na sua clínica, seu consultório, sempre independente. E aqui, ela se sujeitar a cuidar da família, amigo, se não fosse ela, eu não estaria morto. Mas é engraçado esse teu feedback, eu posso até acrescentar o contrário. Como eu falei, o intuito do Brasilfobia é apenas um informativo, um give back. E a resposta que eu tenho tido está me surpreendendo, porque as pessoas estão valorizando. Diferente desse caso, que talvez seja um caso esporádico, as pessoas estão valorizando a ideia. Então estão pedindo até para eu debater mais. Eu estou falando, poxa, não é a minha área, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas está me espantando quanto as pessoas estão falando. Faz todo sentido. Claro. Faz todo sentido. Então é algo, e eu estou sendo muito questionado pelos amigos, poxa, mas você não quer evoluir nessa parte? Eu sempre falo, não é a minha área, mas cada vez mais eu penso o seguinte, eu vou seguir nas minhas mentorias de estratégia, mas esse ponto vai agora estar sempre na minha cabeça. Algo que nunca esteve, eu assumo que nunca esteve, mas todo esse feedback que eu estou tendo me fez repensar. Eu sempre entro nas empresas e a minha primeira preocupação é faturamento, venda, clientes, visão, fluxo de caixa. Eu nunca parei para pensar, será que isso faz parte de um projeto maior? E aí aqui nos Estados Unidos, mais ainda que no Brasil, isso toma uma importância muito grande, porque eu fico colocando no meu lugar. Qualquer projeto que eu venha montar aqui, qualquer projeto, ele pode ser quebrado antes da largada. Ele pode realmente desaparecer porque eu, que me considero uma pessoa inteligente, negligenciei o básico. Eu estou construindo a árvore com um tronco bonito, com as flores bonitas, e em momento nenhum estava olhando a raiz. Então isso é algo que eu estou aprendendo. Eu costumo dizer o seguinte, é impressionante o quanto você mais aprende dando mentoria do que ensina. Muito mais, muito mais. Eu me coloco ali muito mais como um guia dos empreendedores. Porque eu não tenho a resposta, o negócio é seu. Eu sei como te guiar para chegar à melhor resposta, mas ela está dentro de você. Muitas vezes mais rápido do que eu pensava. A pessoa precisa, porque ele está no isolamento do CEO, do presidente. Isso eu tenho visto bastante. Eu acabei de dar uma mentoria para um garoto novo e é impressionante como as ideias que eu dei já estavam todas na cabeça dele. Que eu tinha, ele foi me falando.
E aí eu perguntei depois, João, você já tinha todas as ideias que eu estava pensando? Eu acompanhei nos stories, você sempre faz lá. Por que você não implantou? Cara, porque eu não achava que elas eram bacanas. Eu falei, cara, você só estava precisando de uma validação. E esse é um conselho que eu dou para os empreendedores também. Nós, empreendedores, CEOs, donos de empresa, a gente vive um isolamento muito grande. Então muitas das vezes, a gente não tem com quem dividir. Você não tem com quem... E todo mundo precisa de uma validação. Todo mundo precisa de um feedback. Ah, Felipe, você consegue feedback se você tiver funcionário. Eu já passei por essa situação, eu vendi minha empresa, tinha bastante funcionários, mas eu não posso esquecer que tinha uma relação patrão-funcionário. Ninguém teria tanta coragem de falar, pô, isso que você está falando é uma idiotice. Eu, como mentor, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é o seguinte, cara, você não vai ficar chateado se eu realmente for duro com você. Porque se for só para bater palma, você já tem pessoas batendo palma. Então, realmente eu vou ser duro. Quando a resposta não fizer sentido, eu preciso dizer que não faz sentido, mas eu tenho sido gratamente surpreendido que as respostas fazem sentido. E aí a minha dúvida ficou, o que faltava? Por que você precisou de mim? Cara, eu realmente precisava de alguém isento, porque eu não tenho participação, não sou funcionário, alguém livre para dizer essa ideia é estúpida, mas também dizer, cara, essa era a ideia. Então, eu tenho tido casos, e é uma outra dica, eu defendo duas coisas. A gente está falando muito aqui de empreendedorismo. Isso eu aprendi, eu tive um mentor, eu contratei um mentor lá atrás, quando eu tinha 33 anos. Digo para todo mundo que 70% da ajuda dele foi no pessoal, mas você contratou no pessoal? Não, contratei na pessoa jurídica. Mas ele me ajudou muito no pessoal, nos erros que eu poderia cometer que ele evitou, mas mais do que isso, era alguém com uma experiência e com uma isenção e numa posição acima da minha, não precisava passar a mão na minha cabeça para dizer, isso não faz sentido. Então eu defendo duas coisas para vocês que querem empreender. Se possível, tenha um mentor, alguém que não vai passar a mão na sua cabeça, vai realmente dizer o que tem que ser dito. E depois disso, eu falo muito para as pessoas, se possível, montar um conselho na sua empresa. Para tudo, Felipe. Conselho é coisa de empresa grande. Calma, gente, eu não estou falando de conselho de administração. Eu estou falando de 3 pessoas chaves, você e mais 2, se possível, 1 ou 2 externos, que vocês possam se reunir a cada 2 meses, se não dá para ser todo mês, eu acho que 3 meses já é muito espaçado, para sair da casinha e discutir a estratégia da empresa. Isso é importante, porque é um momento que você esquece o dia a dia e discute. Felipe, mas como eu vou discutir a estratégia com alguém externo? E aí esse externo trabalha como fio da meada. Esse cara ouve o que você fala, já está conhecendo mais ou menos a história, mas não tem rabo preso com você. Ele não tem problema nenhum em dizer, cara, essa ideia é estúpida. Quer dizer que ela é estúpida? Não, mas ele vai te fazer pensar. Eu costumo dizer o seguinte, todos nós precisamos de um contraponto. Todos nós precisamos de alguém que nos bata. Se eu vou seguir ou não importa, mas vai me fazer mais inteligente, vai me fazer pensar. Então, essas 2 dicas eu gostaria de colocar aqui. Isso enriquece o empreendedor, ainda mais quando você vem empreender num país diferente. E aí a gente teve um caso nas nossas discussões no Summit 1 que eu tenho dito para todo mundo do nosso amigo Francisco, quando ele falou... Quer uma dica muito simples de se entender? O Brasil é um país vertical e o futebol é com o pé. Os Estados Unidos é horizontal e o futebol é com a mão. Não vamos entrar no mérito. A única coisa é o seguinte, temos que partir do princípio que muita coisa é diferente. Total. Muita coisa é diferente. Mas tem uma coisa também. O cara, para querer ter esse feedback, esse conselho, esse mentor, ele tem que estar aberto. Perfeito. Porque não adianta falar, Felipe, quanto custa? $1? Pô, beleza, tá aqui $1. Agora é o seguinte, tá aqui a minha empresa, qual a tua opinião? Não, Felipe, tu não sabe de nada. Deixa, eu sei o que eu tô fazendo. E isso aconteceu aqui nos Estados Unidos, com diversos restaurantes, diversos empreendimentos, que o cara era um case de sucesso no Brasil. Perfeito. E quando chegou aqui, ele falou pro consultor, peraí, tu quer me ensinar? Qual restaurante tu tem aqui? Olha o que eu tenho no Brasil. Não, vai dar certo aqui do meu jeito. E a gente sabe a história que aconteceu. Isso que você está falando é muito interessante. Eu costumo dizer, primeiro, as mentorias têm dado mais certo com as pessoas mais jovens. Por incrível que pareça, você vai dizer, poxa,
eu estou com 45 anos, as pessoas de 45 estão mais abertas. Não, elas estão muitas vezes numa capa que foi forjada pelo sucesso do passado. Então você aceitar essa dica. Eu tive um caso de um mentorado muito engraçado, ele vai estar assistindo. Eu sou amigo do irmão, claro, um irmão empresário de sucesso, mas como todos nós, como eu sempre precisei dos meus negócios, precisando de um aconselhamento. Mas sabe o que o irmão fez? Estou dando de presente a sua mentoria para o meu irmão. Duas coisas que eu falei. Primeiro, não funciona dessa maneira. Se ele não estiver aberto, não adianta receber o seu presente. E o segundo, como eu tenho intimidade, foi falar o seguinte: cara, muitas vezes é mais fácil a gente enxergar a necessidade no outro do que em nós mesmos. Então é um processo, e eu estou numa fase de colher. Eu acabei de fazer uma entrevista para ver os cases de maior sucesso, e o que você falou faz todo sentido. Se você não quiser ajuda, não adianta ser ajudado, pode ser presente, pode ser o que for, e às vezes até o mais novo está com a cabeça mais fresca para aceitar essa opinião, para aceitar tudo isso, porque não está talvez enfeitiçado pelo sucesso. Agora é interessante, né? Quando você fala na sua faixa etária, eu conheço vários empresários com grandes cases, mas chegaram num teto, eles não conseguem ultrapassar. E aí um garoto de 20, 25, 30 anos, que já veio de uma outra escola, já aprende de forma diferente, de uma forma mais tecnológica, já tem um diferencial, um chip diferente, e ele tem uma informação a compartilhar, esse cara de 45 não ouve. Assim como essa nova garotada, essa nova geração, talvez a minha geração também, não dê tanto valor à tua geração, uma geração mais velha, com conhecimento. Então, tudo isso se resume ao que nós falamos aqui: a cooperação, sim, a aprender, a discutir. Eu digo que até quando eu vou para minhas mentorias, e agora no Summit, vocês não têm ideia da quantidade de mentor que tem no Summit. Tem Paulo Leal como mentor, tem Porcel como mentor, eu tenho N profissionais. O Felipe já fez uma sessão de mentoria aqui, mais de 2 horas comigo, que se eu vender todo o Summit eu não pago a consultoria dele. Que nada. Então assim, e o mais legal que foi falado também é essa questão quando nós vamos ensinar, o quanto nós aprendemos. Perfeito. Cara, por isso que o professor lá na 4ª série, na 8ª série, ele falava assim: eu aprendo muito todos os dias. Mas hoje eu sei por quê. Tem uma preparação. Ninguém vai ligar uma câmera, ninguém vai produzir um conteúdo sem se preparar antes. Então, quanto mais você produz, quanto mais você ensina, mais você aprende. Sim. É muito simples a matemática, muito Sim. simples. E aí volta nesse ponto. Estamos indo para um lugar diferente. Não vamos nos fechar, vamos realmente procurar essa ajuda, procurar um aconselhamento, procurar que seja um mentor, procurar entender o mercado, porque isso faz total diferença. Isso realmente muda o resultado, o sucesso e o fracasso. Agora, sabe uma coisa que eu aprendi no Summit? Quando eu tive a ideia do Summit de trazer as maiores referências para compartilhar, imagina um advogado de imigração compartilhando sobre imigração, um gestor de fundo de investimento falando do processo de investimento, um empreendedor falando do seu processo, como funciona, a palestra do Felipe sobre a visão da empresa, uma aula fantástica. Agora, eu não tinha noção, eu pensava que tudo isso era o maior valor do Summit para você que está assistindo. Hoje eu penso um pouco diferente. Acredito sim que todo esse conteúdo é muito valioso. Eu me ponho no teu lugar quando nós estamos produzindo, debatendo como vai ser o conteúdo que vai chegar até você. Mas hoje eu vejo que todo esse conteúdo não chega nem próximo da oportunidade que você tem de se relacionar com todos esses grandes nomes. E se você não sabe, não é só porque você está aí, vindo para cá, que estamos em posições diferentes, não. Aqui, como o Felipe falou, é muito horizontal. É muito igual. Ninguém quer saber o carro que tu anda aqui. As pessoas querem saber quem você é. Se você é uma boa pessoa, se você tem a contribuir, a somar, a desenvolver. O que acontece? Entre os palestrantes, surgiram grandes negócios, surgiram grandes amizades,
surgiram valores que a gente nunca imaginou numa planilha de Excel. E isso é muito bacana. Eu sou o Luiz Brandão antes do Summit, mais um imigrante brasileiro fazendo negócio, sobrevivendo aqui. E hoje eu sou o Luiz Brandão após Summit. O que quer dizer esse após o Summit? É que o meu valor subiu muito. Não o meu preço, mas o meu valor quanto pessoa, como profissional, como amigo, como pai, como parceiro, como um cara que tem estudado cada vez mais para poder estar num nível melhor, para compartilhar mais. Então isso tem me evoluído muito. E eu digo sempre que, por mais que você aprenda muito, eu tenho certeza disso, o cara mais beneficiado sempre vai ser eu, Felipe. Claro. Porque ter a oportunidade de sentar aqui, conversar, debater, horas antes, horas depois, poder conhecer várias pessoas. E sabe o que é legal? Hoje, antes de vir pra cá, eu estava almoçando e aí passou um amigo da outra pessoa que estava na mesa. Cara, ele vendeu o Summit, que eu queria ter filmado ele vendendo o Summit. A forma que ele vendeu, um real valor. Cara, muito conhecimento, muita informação, é muito legal, tem ajudado muito. Nós vamos formar junto uma nova comunidade de imigrantes brasileiros. Eu vou aproveitar essa deixa para fazer uma coisa que não é normal, mas realmente assumir as nossas deficiências. E muitos que chegam na minha posição, pode vender empresa, montei uma empresa de sucesso, cheguei capitalizado. O bom de fazermos parte dessa comunidade é que a gente normalmente não assume que a gente chegou com os mesmos medos de quando nós tínhamos 18, 20 anos. E a verdade é essa, tudo aquilo que a gente fez não quer dizer mais nada quando a gente chega aqui. Só que isso a gente esconde. Claro. E aí é que eu digo, assim como eu estou criticando os mentorados da minha idade, eu vou me criticar. Eu também me fechei de uma forma, não, eu não posso ter esses medos porque eu já estou num outro patamar. Quando a gente começa a fazer parte desse grupo e aí que a gente ganha essa intimidade e que começa a perceber que todo mundo está no mesmo medo, você se sente mais livre de assumir, cara, exatamente isso, eu não sei nada, é tudo novo, a gente voltou à estaca zero, estamos reaprendendo. Então, primeira coisa, tivemos a chance de ver que isso aconteceu só conosco. Exato. Que é uma coisa bacana. Segunda, podemos acelerar o processo, coisa que a gente não fez lá no início da carreira. Por quê? Porque a gente já teve essa cooperação. A gente já conseguiu criar uma sinergia que é impressionante. Uma coisa que é importante a gente citar. A gente estava pensando no nosso tema. Como eu já falei, tinha que ser estratégia, tinha que ser business, tinha que ser sucesso, tinha que ser... Afinal, eu sou esse cara, né? A mentalidade win que você falou o pensamento win. Eu já falei, poxa, já vou adaptar para a mentalidade win, de vencedora, do meu sobrenome Winston. E aí, de repente, num brainstorm gravado em WhatsApp, a gente chegou a uma ideia nova. E aí, dentro dessa ideia, eu tinha mais duas perguntas e você me respondeu antes de eu fazer a pergunta. A ideia, o contexto já estava na cabeça dos dois. E aí eu paro para pensar e falo, caramba, eu estava aqui há dias queimando o último fiapo de cabelo que me restou para pensar a melhor coisa para entregar para vocês. E a ideia já estava. E aí eu defendo muito a importância de... Eu me coloco de novo como um empreendedor, sozinho, querendo pensar a melhor ideia, com medo de errar, com medo de não estar pensando correto. Numa ferramenta de comunicação de WhatsApp, a partir do momento que a gente trocou a sua ideia que já era boa, a minha que eu acho que era um pouco boa, se juntou e criou uma muito maior e já estava na minha e na sua cabeça. E você talvez sem a liberdade de já sugerir isso e eu com medo de estar entregando uma coisa que você não estava esperando. E aí é a riqueza de quando você começa a fazer parte de grupos. Eu defendo muito a importância de você estar em fóruns, estar em confrarias, estar dentro do Summit, estar provocando. Eu sei que às vezes é difícil a gente sair para um almoço, para uma conversa, mas quanta coisa, quanta insegurança é resolvida nesse almoço. Igualzinho ao empreendedor que tem medo de pedir a mentoria, somos nós aqui que já chegamos de um sucesso passado, muitas vezes com medo de se abrir. Só que num grupo onde está todo mundo se abrindo e falando erramos, uma coisa bacana de chegar aqui é que muitos já erraram, ou quase todos erraram. Então você fica muito mais tranquilo de falar como você falou. Cara, tive esse problema, aquele problema, numa comunidade de pessoas de sucesso, mas que tiveram tantos ou mais problemas que você. Então é o eterno aprendizado. Eu acho que o mundo está mudando,
vem aí a terceira revolução, uma coisa que quando a gente fala de geração, X, Y, milênio, veio para ficar. Nós estamos, aí eu falo da minha geração, numa posição complicada, porque ainda nos consideramos novos para dizer não quero aprender, e muitos falam tarde demais para aprender, e quando você faz parte de algo assim, você fala, cara, nunca é tarde para aprender. Quanta coisa eu venho aprendendo nos últimos 8, 12 meses. Pô, Felipe, por que os últimos 8, 12 meses? Porque assim como você falou, eu também me fechei no primeiro ano. Total. No primeiro ano, eu mudei sem mudar. Eu mudei para dentro de uma outra casa. Eu não me permiti realmente entender e conviver com as pessoas. E aí, a partir de uma vontade, do Summit, tudo isso, eu comecei a entender outras possibilidades. Felipe, de tudo que a gente conversou aqui, se você pudesse dar uma dica para resumir toda essa história, todo esse bate-papo, o que você falaria para quem pretende vir para os Estados Unidos? Legal, eu vou usar a frase que eu sempre uso, que é: o que merece ser feito, merece ser bem feito. É uma frase que eu escuto do meu pai, que ele diz que escutou do avô dele, e eu defendo muito a importância, já que você decidiu fazer algo, faça de maneira correta. E aonde eu quero chegar? Nós estamos falando aqui de empreender, de vir aqui para fora, gaste um tempo planejando. Eu não quero aqui dizer que planejar é mais importante que executar, muito pelo contrário. Nas minhas mentorias eu sempre deixo claro, pelo menos 70% é execução, mas não negligencie 30% de estratégia de planejamento. É claro que de nada adianta uma grande estratégia sem execução, mas se você é um bom executor e puder agregar uma estratégia, um planejamento, você vai mais longe. Eu sempre uso uma brincadeira que eu digo o seguinte: se a regra do jogo for chegar mais rápido em algum lugar, vamos chamar o Usain Bolt. Só que, se você não disser para ele a direção que ele tem que ir, tem alguma chance dele ir exatamente na direção contrária. Ou seja, você vai mais rapidamente se afastar do sucesso, ao invés de chegar no sucesso. Então, fechando o que nós estamos falando, o que nós estamos aqui defendendo é: gaste um tempo planejando a sua vinda, gaste um tempo desenhando a estratégia. Como falamos no início, envolva a sua família. Não é uma estratégia só de negócio, é uma estratégia de vida. Envolva a sua família, faça uso de eventos como o Summit, faça uso das pessoas envolvidas, não tenha medo de pedir ajuda, de pedir para tomar um café, para tirar dúvidas, porque dessa maneira a chance de ser bem sucedido vai ser bem maior. E agora tem até as redes sociais que aproximam muito, né? Então já fica a dica, a gente vai deixar aqui as redes sociais do Felipe, do Brasilfobia. E se você precisar de alguma coisa, manda um direct pro Felipe, manda aqui. Eu vou bolar alguma coisa com o Felipe, uma área de bônus pro pessoal aí exclusivo. Então, pessoal, essa é a dica, aproveite. Felipe. Obrigado, mais. Obrigado, meu amigo. Obrigadão. Valeu, um abraço. Abraço.